GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, gravador já também ligado e microfones abertos. Lá atrás, no dia 27 de agosto de 1962, era sancionada a lei que oficializava, né, a psicologia como profissão no Brasil. E assim, então, nasce o Dia do Psicólogo. Por isso que é celebrado neste dia 27 de agosto, porque foi a data que sancionou a lei que oficializa a profissão. Conosco, né, para falar e para homenagear essa data, né, a nossa psicóloga oficial aqui do GJR, né, Cabelo? Doutora Ana Paula Rodrigues, bom dia, Ana, tudo bem? Parabéns, bom pelo dia. Obrigada. Parabéns. Eu que fico lisonjada de estar aqui. Essa data tão legal, tão importante, né, e que nada mais justo que ouvirmos a psicóloga neste dia, né, Cabelo? Todos os dias é importante, eu acho que tu ouvir psicólogos, né? É verdade. Mas o principal, Ana, vamos começar do começo, porque eu acho que isso, obviamente, é um dom, né? Tu trabalhar nessa área. Como que foi pra ti? Em que momento tu teve, assim, o estalo na tua cabeça? Ou isso já vem desde pequena? Quando que tu, abre aspas, resolveram ser psicóloga? Bom, vamos lá. Eu fiz a minha graduação, eu terminei a minha graduação em psicologia em 2006. Antes disso, eu acho que... Sabe quando a gente escuta, assim, alguns escritores falando, me lembrei disso agora, e que quem escreve, mesmo que seja um conto de ficção, algo do tipo, sempre, assim, o autor tá ali, na escrita, né? Então, eu acho que as escolhas que a gente faz, elas nunca são em vão, né? Por mais que a gente, às vezes, não se dê conta, assim, do que tá escolhendo, né? Tem um porquê. Eu acho que a minha escolha, talvez, ela se deu nesse sentido, assim, de... Por uma escolha de... Pelo que a gente estava conversando antes um pouquinho, o cabelinho aqui, essa questão dos furos, assim, né? Dos buracos que a gente tem, que a gente carrega uma vida inteira e que chega um ponto que tu pensa, bom, eu preciso olhar para isso, né? Eu acho que a escolha da psicologia... Às vezes a gente escuta pessoas falando assim, por que tu escolheu psicologia para ajudar os outros? Isso é um problema, assim, né? Porque, né? Assim, a questão da empatia, assim, eu tenho um ranço, assim, com a palavra da empatia, mas enfim. Vamos cuidar pra não falar quando ela vem, tá? Leva uma anotar aqui, tá? Porque a gente precisa entender o que essa palavra significa de verdade, assim, né? Mas eu acho que muita gente vai pra psicologia para se tratar, né? Porque acho que tem algumas questões para se haver, o que também é um problema, assim, porque as pessoas precisam se tratar e não cursar a psicologia, né? Isso é uma outra questão. E, bom, para tu poder escutar alguém, tu primeiro precisa passar por esse processo de ser escutado, né? Tu tem que ir pro divã para poder, né, escutar alguém no divã. Eu acho que a minha escolha, então, ela se deu muito... Eu tenho uma história de vida... até a minha adolescência, assim, que foi uma história de vida de transições, assim, eu transitei muito entre cidades, né, em função da minha família, e eu acho que isso, de certa forma, isso, assim, de poder conhecer, eu conhecia pessoas e me distanciava das pessoas, conhecia a pessoa e me... Então, acho que a questão das relações sempre me chamou muito a atenção, né, de como que isso acontecia, como que os vínculos se davam. Acho que é uma hipótese, assim, que talvez foi por aí, porque, por um lado... ganha muito, né, nesse sentido, mas por outro lado também tem muito sofrimento, né? Assim, toda vez que tu tem que romper... Claro, tu te né, afastar vínculos. de pessoas, te afastar de lugares, te afastar da tua rotina, que daqui a pouco tu construiu e gostou dela, né? Mesmo quando tu é jovem, né? Acaba complicando, né? Claro, então talvez isso me deu um certo estranhamento, assim, em relação ao mundo, né? De como que é isso, assim, toda vez ter que se deparar com situações novas e como fazer para lidar com isso. Então fui para psicologia, assim, mais eu acho com essa ideia de poder estudar as relações para poder entender um pouco mais. E nisso entra a questão do tratamento pessoal, porque eu sempre digo assim, estranhem psicólogos que não se tratam, né? Ou que nunca se trataram, porque isso não existe. A pessoa tá fazendo qualquer outra coisa, menos escutando alguém. Nossa. Tu vê. É o que eu penso, né? Tipo, a casa de ferreiro não pode ser o espeto de pau, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente fala muito aqui também sobre isso, né, Léo? Principalmente na questão do turismo, mas vale também, né, nesse sentido, né, Ana? Porque tu também é um constante processo, eu acredito, né? Claro. O tempo inteiro, né? Claro. Freud, ele tem uma frase que ele diz assim, ele foi muito certeiro, que ele diz que a gente só consegue escutar o outro até onde os nossos sonhos foram escutados. Sonho no sentido que a gente trabalha muito a questão do sonho, né, em análise. Então a gente só escuta o outro até o ponto que os nossos sonhos foram, que até o ponto que a gente foi escutado.
Então tem um limite, assim, para isso também, né? Por isso que a questão do tratamento, né, da análise pessoal do analista, ela é constante, assim, né? Fora a supervisão, assim, né, Claro. dos casos. Quando a gente olha, por exemplo, tu me falou, né? Tu te formou em 2006. Em psicologia, Psicologia, né? na graduação. A gente vem de uma mesma época, digamos assim, né? E eu lembro, a gente falava fora do ar também da ideia de que ali nos anos 2000, quando a gente tinha 20 e poucos anos, pra minha geração e tudo mais, claro, mas também até para as pessoas um pouco mais velhas, era meio que um tabu tu falar assim, vai fazer uma terapia, tem que ir num psicólogo, né? E aí tinha a questão do psiquiatra, que as pessoas não sabiam muitas vezes diferenciar, né? Do psiquiatra pro psicólogo e tudo mais. Hoje eu vejo por um outro lado, né? Hoje eu vejo um boom, né? A gente também falou sobre isso. Um boom de tipo assim, todo mundo tem que fazer terapia, parece. E não é assim que funciona, ou é assim que funciona? Todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo, assim, que tenha alguma questão, assim, né? Ou que tenha algum nível de sofrimento. Porque a gente estava falando sobre isso, assim, né? Que antes era um mito, era um tabu, assim, né? Dizer que estava fazendo terapia. E hoje entrou, que é um problema, assim, né? Entrou talvez num status, né? Eu faço academia, eu trabalho, não sei o quê, e faço terapia. Assim, tá tudo Tem que na entrar no mesma currículo linha. de inclusão social. Exato. O sujeito que faz terapia é um sujeito melhor, assim, como se for, né? O que é um problema, assim, porque a terapia, a análise... Eu faço análise, eu uso esse termo porque eu sou psicóloga e psicanalista, né? Então, vocês vão escutar muito eu falando da questão da análise. Virou algo... Assim, isso é do âmbito privado, não é público. A mesma coisa aquilo que a gente vem falando das redes sociais, assim, né? As pessoas também postam isso. Fui pra minha sessão, não sei o quê. Isso é do âmbito privado. Por que precisa se tornar público? Uma coisa é a gente desmistificar e poder dizer, fulano, quem sabe tu vai procurar alguém, tá precisando e tal, como algo natural. Dar o teu exemplo de que, pra mim foi importante e tudo mais, de repente pra ti também seja. Exato. Mas outra coisa é isso entrar na tua rotina do dia e entrar como mais uma coisa que daí no fim a pessoa só diz, né, que está em terapia, mas não necessariamente. Ela efetivamente está, né? Hoje em dia se vive muito por status, né? E aí o psicológico das pessoas geralmente fica meio confuso, meio atrapalhado, né? Mas não tem como ser diferente, né? Até porque a gente tem acesso a tudo ao mesmo tempo, né, Ana? E aí eu vou pro outro lado que é... Eu falo o termo, mas tu pode me corrigir. Que é o nicho, né? Porque uma época, as pessoas diziam, tu precisa ir num psicólogo, precisa fazer terapia. Era uma coisa só. E hoje existem diversas ramificações que acabam ajudando, né? A gente vê muita terapia para criança, para infanto juvenil, para pessoas com transtorno do espectro autista, né? Hoje também tem isso, né? Isso facilita um pouco, eu acredito, porque a pessoa consegue se direcionar melhor, né, Ana? É o que a gente fala das especialidades, né? Assim, a gente tem muito especialista hoje em dia, tanto no ramo da medicina quanto da psicologia, aliás, em todos os ramos, assim, né? Facilita por um lado, mas pode dificultar por outro, porque quando alguém, a não ser que seja algo muito específico, assim, psicóloga infantil, né, ou psicóloga que atende adultos, se é alguém que tem uma área muito nichada, como tu diz, muito específica, às vezes porque as pessoas também têm isso, assim, né, adoram dar uma pesquisada, né, lá no Google, assim, já se identificam com alguma coisa e já se dão um diagnóstico. Os tudólogos, né? Não, eu acho que eu tenho tal coisa, então eu vou procurar alguém que fale disso. Eu recebo muita gente, assim, dizendo assim, eu vim aqui porque eu tenho TDAH, por exemplo, né? Mas não foi diagnosticado. Não. E assim, é uma às vezes, assim, porque o diagnóstico, esse nome, por um lado, acalma quando a pessoa encontra um nome, assim, porque ela tem, né? Alivia por um lado. Mas, por outro, isso não quer dizer nada, né? Então, assim, a questão da... Isso, volto a dizer, assim, com a diferença de... Bom, por exemplo, hoje eu não atendo mais criança. Eu atendi criança durante muitos anos, hoje eu não atendo mais. Então, se alguém me procura para atender criança, eu preciso fazer um encaminhamento. Agora, a questão das especialidades, assim, muito específicas, também pode atrapalhar, de alguma forma, o sujeito. Porque, no fim das contas, o sujeito, ele sofre, né? As pessoas sofrem por diversos motivos. Né? E não é o nome, assim, não é claro, o diagnóstico ele tem a sua função para a psiquiatria, para a medicina e para alguns ramos da psicologia, não é o meu, não é dessa forma que eu trabalho.
Mas isso pode atrapalhar um pouco, né? Tanto que, agora, fazendo um paralelo assim com a questão da medicina, o que está tentando se voltar lembra dos médicos da família? Tá tentando se voltar um pouco isso, assim, para essa coisa mais generalista, porque as pessoas ficam um pouco também sem referência. Mas é exatamente isso, né? Até indo por esse lado, hoje eu não vejo quase o clínico geral. Isso. Que era, por exemplo, a minha família, o saudoso Dr. Marco Aurélio Miorim da Cruz, foi o médico de toda a minha família. Tipo assim, Isso. era médico do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, meu também. Era aquela coisa de, primeiro tu ia lá, depois tu ia no especialista, assim, tinha necessidade. Isso. Tu tinha essa questão do clínico geral que te atendia e hoje parece que isso se perdeu, né? E ele tinha o histórico da família, então, porque daqui a pouco teu pai teve isso, então pode ser alguma coisa hereditária e tudo mais. E hoje se perdeu muito isso mesmo, né? Que é isso, assim, né? Às vezes me perguntam assim, tu atende, sei lá o que, tal diagnóstico. Eu digo, não, gente, eu não atendo, eu não atendo diagnóstico. Eu atendo pessoas. Sim. Essa é a realidade, né? E, cara, eu sei, né? Tá quase estourando o tempo já, né, Léo? Mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos. Mas me diz uma coisa, Ana, tu que já tem um tempo de experiência, o que mudou no perfil das pessoas? Tu já deu uma dica que as pessoas já chegam com o autodiagnóstico pelo Google. Isso é o principal desafio para vocês hoje? Tu acha? Ou tem alguma coisa, tipo, que tu pensa assim, hoje tá mais difícil tal coisa, hoje, por exemplo, né, tu falou que, né, questão de crianças e tudo mais, os pais hoje são mais exigentes em relação aos filhos também, eles já chegam com a ideia pronta. Antes, a gente brinca, por exemplo, na escola, né? Antes o professor era a lei, né? Hoje, muitas vezes o professor é contestado numa sala de aula. Tem muito disso também. Eu acho que talvez a principal dificuldade, assim, não na sala, né, de terapia, de análise, é aquilo que vamos juntar um pouco que a gente vem falando, assim, a questão das redes sociais, assim, né, que é muito estímulo o tempo todo e não tem mais a referência da lei, isso assim, né, do modelo do professor, do pai, da mãe, enfim. Eu acho que a perda de referência nos atrapalha muito. Assim, a gente está muito sem referência de nada. Ao mesmo tempo que a gente tem muitas referências, a gente abre o celular e ali, né, a gente vai encontrar referência para tudo quanto é coisa. A gente se perde nisso, né? Então, às vezes, voltando um pouco também para a questão do vínculo, fazer vínculo também complica muito nesse sentido. Quando a gente perde as referências, a gente tem muita dificuldade em fazer vínculo com alguém, porque a gente perdeu, inclusive, um pouco essa coisa de, assim, por onde que eu me identifico com o outro, porque o vínculo se dá por aí, né? Então, talvez nesse sentido, eu percebo, assim, que tem uma dificuldade, mas geral, assim, na vida das pessoas, né? De conseguirem se vincular, porque estão totalmente sem referência, estão muito desamparadas. 8h59 pra gente fechar. A Ana comentou que há 19 anos atrás, em 2006, ela concluía a graduação em psicologia, né? Se tu pudesse voltar no tempo, tu escolheria outra profissão ou tu voltaria e faria psicologia de novo e viveria a tua carreira na área da psicologia novamente? Se tu pudesse ter a opção de voltar no tempo. Saia justa, né? Pergunta aquelas que a gente não combinou e que agora vou me complicar aqui. Eu não faria outra escolha, assim. Tanto que eu segui nessa escolha, né? Eu fiz a minha graduação e depois eu fiz uma formação em psicanálise, que é outra formação grande, assim, que leva 4 anos e que é uma formação interminável. Essa semana eu tava de aniversário segunda-feira. E segunda-feira, no final do dia, minha mãe veio me dizer: e daí hoje no teu aniversário, tu trabalhou e tal, né? Eu digo, sim, que bom que eu gosto, né? Do que eu faço. Eu amo o que eu faço, assim. Então, pra mim, trabalhar no dia do meu aniversário é um presente, assim, né? É um prazer. Então, tô nisso, é isso, né? Tanto tempo já, 20 anos, né? Quase. E metade da minha vida, né? Nisso. Então, não voltaria, não faria... Essa escolha eu
Não mudaria, a gente mudaria várias escolhas, né? Todo mundo, né? Mas é assim que a gente Né? aprende também, né? E aí sempre tá em tempo, e que bom, né? Que a gente pode rever as nossas escolhas. Mas essa escolha foi acertada. Foi acertada. Que legal. Parabéns duplamente, né? A gente já trouxe na segunda-feira o parabéns pelo aniversário da Ana. Hoje já parabenizamos no início do Falamos programa. aqui e mandei mensagem pra ela também. O profissional psicólogo também já foi homenageado no início do programa. Então, o nosso parabéns aqui na Muito pessoa da Ana. obrigada. Deixa eu mandar um... Agora eu vou fazer que nem se fazia antigamente na rádio, né? Vou pedir uma música, vou mandar um beijo pra minha mãe, que tá de aniversário hoje. Olha Opa! só. Falando aí, né, das famílias e referências, né? Beijo, Tiraci, querida. Essa família é muito legal. Sinta-se abraçada pelo nosso GJR aqui, né, Cabelo? Tiraci é uma queridona. Obrigado, Ana. A gente vai para as Obrigada, últimas gente. informações aqui com o Davenir. Enquanto nos despedimos aqui da Ana. Obrigado novamente, Ana. E até a próxima. Sabe o que tu Até. é? De casa. Breve A gente- ela tá de volta. A gente Voltarei, aguarda voltarei. ansiosamente a tua próxima vinda. 9 e 1, a gente vai para as últimas informações do GJR.